Bom dia a todos. Antes de iniciarmos o Grand Round, eu gostaria de passar a palavra para o representante do Centro Acadêmico, Sarmento Leite, que tem um comunicado para os senhores. Com licença, obrigado, professor. Meu nome é Fernando. Como o cartaz aqui já diz, segunda-feira próxima nós vamos começar a semana acadêmica. E eu trouxe aqui o tema, né, mesmo às vezes não tendo tantos alunos, eu acho importante algumas palestras, claro, as palestras sobre tema científico, que as ligas, né, que o Centro Acadêmico conversou com as ligas, e a gente conseguiu fazer uma reunião das ligas para trazer temas científicos. Nós vamos falar também sobre o ato médico, pós e contras do ato médico, defendido pelo professor Ismael Magiunic e pela doutora Maria Amélia Mano. Para os residentes aqui, todo mundo está fazendo uma residência, talvez venha fazer a outra. A gente vai falar também sobre um panorama sobre a residência médica com o Dr. Jairo Calvila, que ele é o presidente do Conselho, da Comissão Estadual, de Residência Médica, trazer um panorama de quais são as residências que possivelmente abrirão, como e o que falta, o que sobra de vagas. E sim. Nós conversaremos também, acho que aqui os professores, e eu acho que o Hospital de Clínicas foi bastante prejudicado por causa disso, a questão dos estágios. Então nós conseguimos fazer com que a deputada Manuela Dávila se fizesse presente para conversar um pouco sobre a lei dos estágios e enfocando, né, o que essa lei dos estágios trouxe de positiva e o que trouxe de negativa, principalmente para os estudantes de medicina. Fica o nosso convite, então, não quero me alongar mais. A semana acadêmica, de 7 a 11 de junho, aqui no Albuquerque. O último dia, a questão da residência médica vai ser aqui no Balde mesmo. E, perdoa a palavra, sem puxar saquismo, nós gostaríamos desde já de agradecer muito a presidência do hospital, a vice-presidência médica, pela ajuda, que com certeza não seria 1/3 a nossa semana acadêmica se não tivesse a ajuda de vocês. Obrigado. Antes de iniciar, então, eu gostaria, e eu tenho usado esse momento para justamente estender o convite da participação dos senhores nos Grand Rounds, nos anátomos clínicos, que nós temos todas as quartas-feiras, às 11 horas. Hoje vejo alguns professores que estão vindo aqui, que não costumam vir, e eu gostaria que participassem. Independente do assunto da semana, é muito importante a participação de todos vocês. É um momento de discussão, de apresentação de diretrizes, de discussões, de novidades. Então vale a pena participar. Então eu gostaria não só que esperassem uma solicitação minha, mas que viessem espontaneamente participar dessa sessão. Então hoje nós teremos uma discussão em cima da racionalização dos exames laboratoriais. É um assunto interessante. Nós temos que tomar algumas providências em cima disso e, posteriormente, nós vamos passar também com alguma racionalização, uma tentativa de racionalização em cima dos exames de radiologia. Mas o primeiro momento é hoje. Teremos o Dr. José Miguel Dora, da Comissão de Laboratórios, e o professor Renato Seligman, que vão nos trazer algumas evidências, alguns conhecimentos importantes dessa área. Então eu passo ao Dr. José Miguel Dora. Gostaria de iniciar agradecendo ao professor Sérgio pelo convite e pela oportunidade de discutirmos esses dados com a plateia nesse horário nobre do hospital, plateia seleta. O título da nossa apresentação é Medicina Laboratorial, é possível fazer melhor? A gente começa mostrando uns dados de receita e despesas do Serviço de Patologia Clínica, que responde por 97% dos exames laboratoriais realizados aqui no nosso hospital assistencialmente. A gente vê que de 2005 até 2009 a receita do Serviço de Patologia Clínica se mantém constante, enquanto que a despesa, e aqui essa despesa aqui é sem contar mão de obra, tá? Sem gastos com pessoal, ela vem subindo.
tá? Gradativamente, até chegar um ponto aqui que a gente começa a operar no vermelho. Claro, se a gente levar o gasto com o pessoal em conta, provavelmente a gente já está operando no vermelho há mais tempo, né? Qual é o panorama atual do uso de recursos laboratoriais aqui? Brevemente, assim, os fatores que influenciam a solicitação de exames laboratoriais, essa aqui é uma revisão do Journal Clinical Epidemiology, né? Primeiro são os fatores relacionados ao paciente, né? Não só a gravidade do paciente, mas como ele entende o cuidado com a saúde, se ele demanda ou não exames laboratoriais. O desempenho do exame também é um fator que importante na solicitação de exames, mas os fatores mais importantes são o médico, tá? Os fatores que influenciam o médico na solicitação de exames e as políticas que regem essas relações. Eu vou me permitir fazer uma pequena viagem no tempo aqui. Esses dados são do IG, tá? do nosso hospital. Então, em 2003, o hospital teve cerca de 500 mil consultas, 27 mil internações e realizou 1.700.000 exames laboratoriais no serviço de patologia clínica. Eu vou pegar aqui o serviço de patologia clínica como exemplo, porque ele é representativo do todo do hospital e não tem alguns viés que a gente tem quando pega os serviços, outros serviços laboratoriais de menor demanda. Tá? De lá para cá, o que aconteceu? Aqui é o aumento na demanda de exames de 2003 a 2009, né, que foi de 50%, enquanto o número de consultas aumentou 11% e 12% o número de internações. Aqui estão os números absolutos, então a gente foi de 500 mil consultas, para 562 mil consultas realizadas, de 27 mil internações para 30 mil e de 1.700.000 exames para 2,5 milhões de exames. Quando a gente olha quem paga essa conta, 91% desses exames são de faturação SUS, né? 7% são de convênios e 2% de pesquisa. Quando a gente separa para olhar isso no ambulatório, na internação, a gente pega primeiro o ambulatório aqui. Esse nível aqui é o nível de contratualização com o gestor. A gente tem contratualizado cerca de 360 mil exames ano, tá? E aqui o patamar que nós temos de exames de laboratório, tá? Só no serviço de patologia clínica em 2003, já bem acima do contratualizado. Essa contratualização é de 2004, tá? E progressivamente a gente vem subindo. De 2003 a 2009 a gente aumentou em 54% a demanda por exames laboratoriais e serviço de patologia clínica, enquanto no mesmo período o número de consultas aumentou 11% apenas. Quando a gente corrige o número de exames por consulta, a gente vê uma tendência de aumento 40% nesse período de 6 anos. Os dados da internação são muito semelhantes, né? Os exames na internação aumentaram em 45% nesse período de 2003 a 2009. Quando a gente vê por internação, a gente teve aumento de 34%, né? E usando o indicador do hospital aqui, que é exames por paciente dia, a gente teve um aumento de 40% nesse período. Tá? A gente poderia supor que esse aumento se deve porque a gente teve um aumento o perfil de paciente mudou, que a gente está atendendo um perfil de paciente mais complicado, mais grave. Não é o que parece quando a gente usa dados indiretos dessa associação. Quando a gente olha a taxa de mortalidade na internação, ela permanece relativamente constante. Quando a gente olha tempo de internação, uma variação muito pequena, difícil a gente dizer se houve uma redução no tempo de internação, e a taxa de internação também constante. Então, parece que a gente não pode explicar esse aumento na demanda por exames pelo perfil de paciente que a gente está atendendo. Né? Quando a gente olha o indicador também, é uma associação ecológica, não é uma associação direta, mas a taxa de exames normais, aqui em azul eu tenho o ambulatório, aqui azul, e em vermelho a internação. Isso aqui é uma linha de tendência para o ambulatório, uma linha de tendência para a internação. A tendência é que a gente tenha um aumento na solicitação de exames com resultado normal. Isso aqui é exame que tem resultado dentro do valor de referência. É uma evidência indireta de que a gente está tendo um excesso de exames que não tem uma necessidade tão grande para o cuidado do paciente.
Quando a gente compara o nosso hospital com outras instituições, aqui são dados de 2002 a 2006, do DataSUS, a gente vê assim, o Hospital de Clínicas, comparado com o Grupo Hospitalar Conceição, vem numa tendência crescente, os dois de aumento de exames laboratoriais. A taxa de crescimento parece a mesma, mas o patamar que a gente saiu em 2002 é um patamar bem mais elevado que o Conceição, né? E quando a gente vê o que está acontecendo em outras instituições como a Santa Casa, né, ou a PUC, instituições privadas, né, a gente tem uma queda na demanda por exames, né, provavelmente resultante das políticas instituídas. O que a gente pode fazer para modificar esse panorama? Bom, essa é uma parte da apresentação que o professor Renato vai apresentar para a gente. Bom dia a todos. Eu vou dar sequência, cumprimento a todos então, e vou dar sequência à palestra do Miguel. Pode passar o próximo? Sim, desculpe. Então eu vou falar sobre essas evidências, do que está acontecendo na nossa instituição, sobre algumas propostas de ação e qual é o objetivo, qual é a meta a ser alcançada com essas propostas. Então, para que nós pedimos exames de laboratório? Isso é uma coisa bem evidente, todos sabem. Diagnóstico, monitorização, prognóstico, isso é o clássico. Redução da incerteza clínica. Redução da incerteza clínica é importante, claro, nos dá apoio. Muitas coisas não são possíveis de serem feitas só com entrevista e exame físico. Então, o laboratório nos auxilia, isso é inquestionável. A questão é até que ponto o laboratório pode substituir o exame clínico. E há evidências de que nós estamos, talvez, começando a cruzar essa linha. Então, como o Miguel já falou, tem os fatores do paciente e os fatores do médico. E eu listei aqui alguma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar. Eu acho que faz sentido aqui na nossa instituição. Então, fatores médicos. A experiência do médico, eu estou acostumado a pedir tal exame, é a maneira como eu trabalho, eu peço esse exame, eu estou seguro, eu confio nesse teste, eu conheço o poder desse teste, ótimo. Mas às vezes é viés cognitivo. Muitas vezes a gente acredita que um teste nos dá uma informação adequada, ele já é um teste frágil, já é suplantado e muitas vezes ele continua sendo pedido. Então isso é importante saber. Depois, uma outra causa aqui na nossa instituição importante é o envolvimento da pesquisa. Claro que nós estamos cada vez mais estruturados para que a pesquisa seja autofinanciada, não é, professora Nadine? Mas nós sabemos que muita pesquisa clínica em pacientes internados, muitas vezes é feita em pacientes que estão internados já por outros motivos, e alguns exames são agregados em algumas pesquisas, e isso aumenta o número de exames solicitados. Muitas vezes também entra a questão das incertezas, o medo de tomar decisões, a insegurança. Então nós temos, o nosso é um hospital universitário, residentes entram no primeiro ano mais inseguros, então a gente sabe que no início do ano, nos primeiros meses de residência se pede mais exame, depois dá uma melhorada, tem uma certa sazonalidade, mas a insegurança do médico faz com que peça mais exames para se apoiar. Tem uma outra questão importante que está acontecendo cada vez mais, é a questão do processo contra os médicos, contra o médico e contra a instituição, contra o hospital. Então, muitos exames às vezes são feitos para documentar situações, para que o médico ou a instituição fiquem mais protegidos em relação às decisões tomadas. Nós aqui não temos, isso aqui é uma sugestão de um artigo estrangeiro, aqui nós não temos ainda relatórios comparativos, nós não fazemos isso aqui se o médico está pedindo mais ou menos exames que os seus pares. Os médicos que trabalham na Unimed têm recebido frequentemente um indicativo dos seus gastos em relação, os exames solicitados em relação aos colegas da mesma especialidade. Nós aqui ainda não entramos nesse caminho, talvez nem precisemos. A especialidade do médico também é uma característica, cada especialidade tem as suas patologias e muitas especialidades realmente demandam mais exames e isso é inevitável, mas tem situações em que a gente comete excessos.
Tem outra coisa, então, importante, que é tempo integral ou tempo parcial, que se junta com o tempo restrito. Frequentemente, então, nós estamos correndo, tem 1000 atividades para fazer, o tempo dedicado à entrevista, o exame clínico começa a ficar mais curto e, muitas vezes, olhar a evolução da enfermagem, olhar sinais vitais e pedir exames de laboratório dá bastante apoio para quem viu o paciente correndo. Então, temos que reconhecer que isso acontece também. A demografia de médicos é importante. Aqui nesse hospital eu acho que não, porque nós somos muitos. A quantidade de médicos residentes, contratados, inclusive doutorandos, é muito grande. Então, isso não é uma justificativa de que o médico, então, não vai ter que pedir mais exames, porque ele tem que ver rapidamente todos os pacientes. Por outro lado, como também temos muitos médicos, eventualmente cada um colocando a sua colher e pedindo mais um exame, e no final há um aumento significativo. O orgulho profissional, eu acho que aqui até talvez não seja muito significativo. Claro que laboratório, o teste ideal é aquele que tem sensibilidade e especificidade 100%, que não tenha variação analítica e que seja muito acessível, ótimo, maravilhoso. Mas isso não é sempre assim e frequentemente nós estamos muito longe disso. E temos que considerar também que a probabilidade pré-teste é fundamental. Então, se uma doença é muito rara, nós ficarmos garimpando na nossa população doenças raras, frequentemente a gente faz exames, como o Miguel acabou de mostrar, exames normais, porque a probabilidade, um paciente aqui em Porto Alegre que não viajou, ele está com febre, acho que é malária. Bom, a probabilidade do teste positivo ser verdadeiro é muito baixa, então tem testes que não cabem à solicitação. Eu acho que isso é importante, então a probabilidade pré-teste é fundamental, isso tem que ser discutido nos rounds. Talvez a discussão de solicitação de exames não esteja sendo feita adequadamente. A gente percebe que muitas vezes os exames são solicitados e não são discutidos. Apresenta-se no round parte dos resultados, muitos são solicitados sem discussão, às vezes então nem sabendo o que se vai fazer com o resultado daquele teste. Então, eu quero aqui marcar, está aqui em vermelho para salientar, que a história adequada do exame físico e a prevalência da doença na comunidade é que são os principais determinantes. Tá? É aqui que nós temos que nos basear, não apenas em sequências de exames. Bom, aqui só é a mesma coisa, eu vou adiante. Então, reforçando que os testes têm variação fisiológica no curto prazo, e se nós ficarmos repetindo o mesmo exame, muitas vezes num período muito curto, ele vai ter oscilações, e nós não vamos ter saber como interpretar, especialmente quando tiver valores limítrofes, e sabendo que os testes têm erros analíticos. Então, um valor limítrofe num teste que tem erro analítico vai nos atrapalhar, e vai um exame interpretado como sendo anormal, vai gerar a solicitação de outro ou outros exames. Então, isso é muito importante considerar, então, como eu falei, a entrevista, a prevalência da doença na população. Então, tem que lembrar que o laboratório, infelizmente, ocasionalmente o laboratório pode ter um resultado errado, então também não entrar, se não for plausível o resultado com o quadro clínico, tem que lembrar que valorizar o quadro clínico. E lembrar também que os valores de referência variam dentro do hospital e fora do hospital. Então, muitos médicos que trabalham aqui, veem resultados aqui e usam kits diferentes do que kits de outros hospitais. Então, frequentemente, o resultado normal no Weiman não é o resultado normal no Clínicas, e às vezes, raciocinando, não se dando conta que os valores de referência são diferentes, às vezes isso gera uma hipótese diagnóstica talvez não adequada. E também considerar que, estatisticamente, valores normais são a estatística da população. O que é normal? Tem algumas pessoas que têm exames um pouco elevados em relação à média da população, os limites da população, mas não são pessoas doentes. Então, isso também deve ser considerado. Então, vamos falar sobre evidências. Nós temos aqui, então, uma questão importante. Os nossos testes, eles não são regulamentados. Aqui é fácil de incluir um teste novo,
testes que estão instalados, implantados há muitos anos, eventualmente eles por decurso assim vão andando e não são muito questionados, e muitos exames inclusive são incorporados sem evidência de que tenha benefício em desfechos clínicos. Então, nós estamos agora com o Lab em reuniões semanais, muita discussão em relação a isso, e vamos progressivamente contactar os serviços médicos para pedir, então, que se discuta protocolos, se discuta a validade dos exames, para ver se ainda certos exames devem permanecer se não tiver evidência realmente de benefício. Lembrando, então, que um exame que dá uma informação inadequada vai dar muito custo, vai ser prejudicial para o paciente, muito custo para o sistema. Só um número geral aqui, o laboratório, isso é um estudo estrangeiro, um estudo americano, o laboratório, então, os gastos do hospital com laboratório com patologia clínica são em torno de 5%, e as decisões baseadas em resultados de laboratório podem ir a quase 60%. Então, as decisões são tomadas muito em cima de laboratório, e resultados e que não forem adequadamente pesados, eles podem gerar condutas com gastos excessivos e, eventualmente, nós não sabemos aqui no nosso meio, então, isso aqui é um estudo, não é nosso, não é? Aqui o nosso gasto com o laboratório também é crescente, e nós não temos estudos para saber se as nossas decisões baseadas no laboratório estão sendo vantajosas. Uma outra questão a ser abordada é a perda de sangue nas coletas. O tempo de permanência no hospital não está sendo mais como já foi anteriormente, já teve momentos que ele era mais longo. O Miguel mostrou que a tendência é uma discreta redução, alguns serviços estão reduzindo um pouco mais que outros, mas muitos pacientes ficam por muito tempo no hospital. O volume de coleta em cada exame, individualmente, não é muito grande. Tem aqui um estudo alemão, publicado no Clinical Chemistry, que mostra que a média de permanência naquele hospital geral era de 9,5 dias, e o volume de sangue perdido em coletas era 51 ml. Mas o percentil 95 mostra, então, que mais um pouco, em torno de 5% dos pacientes internados poderiam perder 196 ml de sangue ou mais. E casos extremos, chegou um paciente cirúrgico, naturalmente, uma cirurgia grave, que teve uma permanência de 222 dias, e em exames de sangue ele perdeu 1,9 litro. Eu acabei de dar alta para um paciente aqui que ficou internado conosco por 199 dias. Eu recebi ele na equipe com 169 dias, lutamos o mês inteiro e conseguimos dar alta para ele na 1/10 hora. No dia de transferir a equipe, nós já tínhamos conseguido dar alta, então ele ficou 199, vocês podem imaginar que aquela anemia que ele foi desenvolvendo durante a internação não era só anemia de doença crônica, nós tínhamos um papel importante naquela perda de sangue do paciente. Então, tem uma revisão sistemática publicada no JAMA mostrando o impacto de medidas para restrição ou racionalização do uso de exames laboratoriais. Então, eles viram vários estudos, né, uma revisão sistemática, e viram que consensos e protocolos são ótimos, dão impacto, mas é um impacto fraco. Educação, palestras, também ótimo, maravilhoso, tem impacto sim, mas rapidamente o pessoal esquece, ou tem trocam alunos, trocam residentes, o pessoal esquece ou nem está mais aqui quem recebeu aquela palestra. Solicitar justificativa para a solicitação do exame. Bom, isso parece ser bem importante. Então, quando o médico tem que apresentar uma justificativa para, por exemplo, o revisor da CONLAB, no caso do Serviço de Patologia Clínica, por que está pedindo aquele exame, só a pessoa tem que parar e pensar por que está pedindo aquele exame, já tem um impacto grande na redução. Protocolos sozinhos são fracos, mas se há auditoria dos protocolos, aí sim o impacto é maior. E restrição de exames, essa sim é que, com certeza que dá mais resultado em racionalização. Tem um estudo publicado, um hospital americano, uma enfermaria clínica no hospital americano,
em que rediscutiu a questão dos lotes, que nós usamos muito aqui, e implementou a necessidade de justificativa, supervisão e muita parte de palestras e educação. Eles conseguiram, ao longo do primeiro ano, reduzir 60% da solicitação de exames, era uma enfermaria clínica. Isso resultou em redução de 97 mil testes e uma economia de 2 milhões de dólares. Esse efeito se manteve por mais 2 anos do estudo. Bem interessante. Então, quais são as propostas da Conlab? Nós recebemos, então, uma encomenda da Administração Central e da VPM para fazer uma análise que resultou nesse Grand Round. E o que nós podemos fazer, então? O que a Conlab pode fazer para tentar, de alguma forma, equacionar essa situação e propor ao corpo clínico alguns ajustes? Então, estabelecer estratégias para otimizar a solicitação de exames. Então, a Conlab definiu em sequenciais reuniões partir para um boletim informativo trimestral, que a partir do próximo mês, deste mês, vocês já vão receber. Nós vamos convidar todos os serviços médicos para realizarem protocolos para solicitação de exames, para uso racional de exames. Nós vamos continuar, como já é feito, avaliando criteriosamente as solicitações de inclusão de exames no menu. Nós temos, a partir da especialização progressiva da nossa assistência, tem surgido as demandas de exames mais especializados, e os exames mais modernos habitualmente agregam custo para o hospital. Então, nós temos uma quantidade muito grande de exames solicitados, nós não temos condições de incluir tudo que é solicitado, então nós temos que discutir com os serviços criteriosamente quais são os exames que vão ser incluídos no nosso menu. E também uma coisa muito importante, que é otimizar o perfil de solicitação, por solicitante, por área e por tempo. Isso é fundamental. Então, nosso boletim informativo do mês de junho, nós terminamos ele em maio, mas vocês vão receber agora em junho o primeiro boletim, e o nosso compromisso é a cada trimestre distribuir por via eletrônica e também em folder para todo o corpo clínico boletins, colocando então o que se pode fazer de otimização, quais são os novos testes que estão sendo feitos, novidades, critérios, novos parâmetros de análise, valores normais. Então, em relação aos protocolos, só exemplificando, nós acabamos de fazer um protocolo, a Conlab, junto com a VPM, com a Medicina Interna, a CCIH, a Infectologia, o protocolo de solicitação de exame para identificação PCR para H1N1, para adultos e para crianças. Então, vários serviços se uniram para fazer um protocolo que vai restringir a solicitação de exames a casos com indicação clínica precisa. Em relação, então, à otimização de solicitação de exames. O nosso campeão de solicitação de exames, o número 1, é o hemograma. Então, aqui para exemplificar, já mais ou menos equivalente ao que o Miguel já mostrou, agora só especificamente o hemograma, em 2003, aqui internação e ambulatório, nós fazíamos 140 mil exames. E isso vem aumentando progressivamente. E em 2009 nós estamos fazendo 180 mil hemogramas. Então nós aumentamos 36%. Nós não tivemos um aumento tão grande de leitos do hospital que justificasse isso. Então o que está acontecendo com esses hemogramas? Então um caso aqui que eu acho que é emblemático. Paciente internado no dia 7, fez hemograma no dia 7, esqueceram de fazer no dia 8, fez no dia 9, mas para recuperar fez no dia 10 2 vezes. Depois 11, 12, 13. Total, então, 7 dias, 7 hemogramas. Mas o que aconteceu com esse hemograma? Mudou a hemoglobina? Mudou leucócitos? Nada. Eram todos normais do primeiro ao último. Tá? Esse é só um exemplo. Só um exemplo do que nós podemos fazer, então. Nós podemos, então, implementar medidas de racionalização que vão ser vantajosas para o paciente, que vai receber menos picadas. Os nossos coletadores com menos coletas vão ter menos risco de acidente ocupacional.
Os nossos médicos, liberando um pouco o laboratório, também vão receber os resultados mais rápido. Para o hospital, então, racionalizando, nós vamos melhorar a qualidade assistencial e otimizar recursos. E para a comunidade como um todo, nós, o hospital e a população, nós vamos ajudar a formar profissionais que tenham um enfoque grande em qualidade assistencial e que saibam usar recursos adequadamente. Então, a nossa proposta para exames de internação, exclusivamente nesse momento, é trabalhar em cima dos exames mais frequentes. Claro que nós pegamos uma lista de exames frequentes, os 10 mais frequentes, tem 3 exames em que nós podemos de alguma forma trabalhar, tem 3 exames que nós consideramos de risco fazer algum tipo de intervenção, então deixamos eles em azul aqui. Os que estão em amarelo são exames que são passíveis de sofrer algum tipo de avaliação e modificação. Então nós temos, a Conlab está trazendo essa proposta, foi apresentada à administração central e vamos agora apresentar para o corpo clínico, então, algum tipo de bloqueio por tempo. Então a proposta de racionalização fica evidente pelo exemplo do hemograma e tudo que nós já falamos, que alguma coisa tem que ser feita. Hemograma é o número 1 do ranking. Em 2009 foram 75 mil exames. A nossa ideia é que ele seja bloqueado por 48 horas. Então, faz um exame, segunda-feira de manhã. Esse exame só pode ser feito a partir de quarta-feira à tarde. Não dá para fazer antes, né? Tem que dar um espaço entre o exame. Vai fazer diferença? Vocês podem perguntar, mas se o paciente tiver com uma hemorragia, não posso ficar esperando 2 dias. Bom, claro que a gente vai continuar fazendo o exame clínico, vai ver os sinais, os sintomas, ver se o paciente está com taquicardia postural, hipotensão postural, se o paciente está com sede, se ele está ficando mais pálido, mas eu posso fazer todos os dias, ou até 2 vezes por dia, hematócrito hemoglobina. Muito fácil, muito barato, e eu não preciso colocar o leucograma todos os dias. Então, para aqueles casos, que não é a maioria, que estiverem anemiando, hematócrito hemoglobina. Por quê? Não vai se fazer uma modificação de conduta com hemograma todos os dias. O paciente está com infecção, eu tenho um leucograma infeccioso, começa o antibiótico, não é no dia seguinte que o leucograma normaliza e não é no dia seguinte que, piorando o leucograma, eu vou mudar o antibiótico. Eu não tenho nem 48 horas, nem 72 horas de antibiótico, por que eu vou mudar? Então, todos os dias leucograma não serve para nada, só atrapalha. Só atrapalha, pode fazer tomada de decisões inadequadas. Outros exames que a gente acha que já são dos tops, são o 9º e o 10º do ranking, que são muito frequentes, são as transaminases, a AST e ALT, TJ e GP. A nossa proposta é que seja também a cada 48 horas e não mais diariamente. Temos que considerar que frequentemente a gente parece que eles têm que andar casados, TJ e GP, parece que é uma palavra só, AST ALT, TJ e GP, AST ALT, SGOPT, SGIPT, como a Bia gosta de dizer. Não precisa, né? Nós sabemos que quando é por uma coisa, alteração por medicamento, por vírus, tóxica, aumenta mais a TGP, quando é mais pelo álcool TGO, nós podemos fazer uma vez os dois e depois, sabendo qual dos dois está mais alterado, mais elevado, seguir monitorando com um deles a cada 48 horas. Não é de um dia para o outro que vai ter diferença. A albumina. Na verdade, a albumina, uma vez na internação, na UTI, quando vai fazer o APAT, né, professora Silvia? Albumina, uma vez. Depois, se a albumina, o paciente desenvolveu infecção, a albumina caiu, bom, foi pela infecção, eu vou transfundir a albumina pelo exame? Não. Então, esse exame não precisa ser feito todos os dias, a cada 5 dias está maravilhoso. Nós não atendemos grandes queimados aqui, então nós não temos pacientes exudando muito. Então, a albumina 5 dias parece razoável. Proteína C reativa, eu tenho uma parte de culpa no aumento grande da frequência, eu assumo a responsabilidade, minha culpa. A proteína C reativa está cada vez mais sendo solicitada com muita frequência, mas não tem protocolos, não tem diretrizes justificando o uso diário da proteína C. Se nós tivermos exames sequenciais a cada 3 dias, no dia 1, no dia 3, no dia 6, ou no dia 0, dia 4, dia 7, já é suficiente. Então, acho que dá para bloquear também por 48 horas. Glicose.
Por que fazer glicose todos os dias se o paciente está fazendo o HGT de manhã, antes do café, antes do almoço, antes da janta, 22 horas? Não precisa, né? Ninguém vai esperar o resultado do laboratório para mudar a dose da insulina. Então, as decisões são feitas a partir do HGT, da glicemia capilar. Glicemia capilar, claro que vai haver exceções. Eventualmente, para determinados pacientes, vão ter que fazer curvas, a endócrino vai ter suas solicitações específicas. Para isso aqui é para o geral do hospital, cada serviço vai ter as suas peculiaridades, com cada serviço certos protocolos, então vão justificar que não seja feito dessa maneira. Mas aí, de novo, por perfil, por protocolo. Então, em princípio, para o geral do hospital, glicose a cada 5 dias. O mesmo vale para a fosfatase alcalina, gama-GT, também não é necessário fazer todos os dias. E CKMB, inclusive, nós vamos conseguir reduzir ela 100%, fantástico. Claro que ela vai ser substituída pela troponina, não é? Naturalmente. Mas essa que vai sair, nós vamos excluir. E a amilase também, a nossa ideia é de que não seja necessário fazer amilase sequencial todos os dias. A resposta clínica é que vai dizer a hora de reintroduzir a alimentação, a dieta, a água para o paciente. Não é o valor de amilase que vai dizer se o paciente está piorando ou melhorando. A amilase não é prognóstico, não é exame prognóstico de pancreatite. Então, a amilase, a não ser por solicitação de consultoria para com o lab, em princípio vai ficar para cada 5 dias. Essa é a nossa proposta, naturalmente. O que nós esperamos com isso? Desses 10 exames que nós selecionamos, eles correspondem a 188 mil exames por mês. Eles correspondem a 20% dos exames do laboratório de patologia clínica. Tá? Não estamos incluindo os outros laboratórios. Mas a patologia clínica é responsável pela grande maioria dos nossos exames. Com essa restrição, nós imaginamos que 36% desses exames com bloqueio, desses 10 exames, vão ser reduzidos. E 7% de todos os exames do hospital, além desses de bloqueio, vão ser reduzidos na esteira de saber que a instituição está cuidando, está promovendo protocolos, está fazendo boletins, está aumentando a educação nessa área, está divulgando para o corpo clínico que nós estamos numa curva perversa de gastos contra remuneração. Então, a ideia é que com essa modificação a gente consiga reduzir 68 mil exames por mês. Isso vai ter bastante impacto nas contas do hospital e a ideia é de que isso não vai, a nossa ideia é de que isso não vai piorar a qualidade do atendimento. Nossa ideia é que os nossos indicadores vão continuar bons como são, da mesma forma. Então essa é a nossa proposta e agora nós vamos então vamos abrir para a discussão. Nós sabemos que vai gerar bastante controvérsia, imaginamos que sim. Então eu convido, não sou o mediador da reunião, mas eu convido o professor Sérgio, o Dr. Miguel para a mesa, professora Marílio, se tiver interesse em participar da mesa também. E não é compulsória, é só apenas um convite. Eu acho que nós podemos então abrir para o público para colocações. Bom, pessoal, eu primeiro agradecer a Conlab, a todo o pessoal que trabalhou. Foi uma encomenda feita por nós há alguns meses e o pessoal trabalhou muito. Agradecer a Conlab, agradecer ao grupo da VPM, que também ajudou bastante nesse projeto. Nosso objetivo, que ficou muito claro nessa apresentação, é melhoria assistencial. Se falou muito em gastos, em parte financeira. Isso é importante, muito importante. Mas não é só isso. Nós estamos numa instituição educacional e nós temos que mostrar o passo. Nós temos que mostrar aos outros como se faz um processo adequado. E não apenas ficar pedindo exames de uma forma irracional. Então, o objetivo é bom, passa por parte financeira, sim, mas não é esse o objetivo final.
é que nós melhoremos a nossa qualidade assistencial. Então, é nesses termos que eu gostaria que nós discutíssemos essa proposta. Eu fico à disposição. Eu queria cumprimentar vocês pela manifestar meu entusiasmo, vou classificar entusiasmo histórico, porque isso a gente vem discutindo no hospital há muitos anos. Eu me lembro que em 1997 eu chefiava o serviço de patologia clínica e nós fizemos uma reunião como essa aqui. Na época eu não tinha esses recursos audiovisuais sofisticados, eu usei transparentes, foram muito diferentes. Esse microfone, baixa ele um pouquinho. Não foram muito diferentes dados. Vou tentar falar assim que não foi. Claro que as proporções eram outras, os números eram um pouco menores, mas a gente tinha a mesma situação. A gente pegou isso aqui em 1997 com o laboratório no vermelho, já estava no vermelho, ou seja, se gastava mais do que se faturava. O Jorge Bajeski, que na época me ajudou muito nisso, ele era o administrador do laboratório, até aqui não vai me deixar mentir, e nós vimos que havia um número excessivo de solicitações de exame, se começou, e o resultado da nossa análise foi exatamente o mesmo. A conclusão da época já tinha essa revisão sistemática do JAMA, que o professor Seligman mostrou. Nós vimos que realmente os únicos instrumentos capazes de resolver seriam racionalização e provavelmente racionamento ou restrição, que seria o mais efetivo de todos. E nós iniciamos uma campanha na época de sensibilização das chefias, conversamos com cada uma, detetávamos a mesma situação com os hemogramas, pacientes internados com 2 hemogramas por dia de forma incompreensível. E nós propusemos já na época 3 medidas, 2 das quais foram implementadas. Uma foi a criação de uma comissão de laboratório, que foi finalmente efetivada na gestão seguinte, a abertura de uma vaga para a contratação de um médico, e o Miguel está aqui já personificando essa vaga, ele já é assessor. Faltou, na ocasião, a condição da gente criar uma restrição temporal para a solicitação de alguns exames, que a gente tinha certeza que e havia, na época, dificuldades no sistema. Tem alguém do GECIS aqui? Não. Bom, a questão toda, se tivesse alguém do GECIS, eles se lembrariam, foi nós esbarramos numa dificuldade do GECIS em fazer isso nesse período. Então, me parece que agora, com a GH um pouco mais robusta, um pouco maior do que ele era, a gente está autorizado e tem condições de fazer. E eu vou ficar, eu estou numa ansiosa expectativa de ver se essa ideia tão antiga vai finalmente dar certo. E eu parabenizo vocês e peço que não deixem isso mais uma vez cair no agora não dá, vamos ver depois, que foi o que fez com que 13 anos se passassem sem a gente conseguir implementar essas medidas saneadoras. Muito obrigado, professor Rogério. E é essa a nossa intenção. Rodrigo. Eu inicialmente gostaria também de parabenizar a iniciativa. Eu acho que é um problema que, como o professor Rogério falou, já é de longa data, e parabenizar o Miguel, o professor Renato, da Administração Central, pela iniciativa. Eu acho que vocês estão abordando inicialmente, estão aparando, primeiramente esses exames, aparando as arestas aí, mas existe uma sintonia fina que eu acho que os serviços podem contribuir muito. Por exemplo, o exame de látex para diagnóstico de criptococo, que muitas vezes faltou pelo excesso de solicitações. A gente nota que ele é solicitado muito para acompanhamento, ele não serve para isso, ele serve para diagnóstico. Então, cada serviço realmente faça os protocolos, como foi sugerido na apresentação, acho extremamente importante. E como parte também como também foi falado, como parte de atuação agora imediata, eu sugiro que essa forma de solicitação de exames lotes, que é uma forma totalmente antieducativa, se solicita o exame não sabe por quê, não sabe nem se vai ser discutido, a minha sugestão é que também se retire, se bloqueie em todos os lotes de exames aí, que se solicite o exame pensando para que deve ser feito, e por que vai se
se utilizar e discutir aquele resultado. Acho que pode ser junto com esses exames aí, bloquear imediatamente os lotes. Acho que pode ter um resultado ainda maior. Obrigado, Rodrigo. Isso já foi pensado. E vejam bem que essa proposta ela é bastante amena. O impacto vai ser de apenas 7% em todos os exames no ano. Mas nós temos um perfil bem maior do que essa pequena restrição que a gente quer fazer. Também lembrando que nós estamos passando por todas as etapas. A etapa educacional, através do boletim, através dessa reunião, que ela é educacional também, educativa. Então nós estamos passando por esse estágio e chegando também na restrição, que é bastante discreta nesse primeiro momento. E vejam, vocês viram ali, pelo menos aquele gráfico, com vários exames que são campeões aí de solicitações e na maioria das vezes desnecessário. Então o plano é progredir de uma certa forma racional nossa para racionalizar a solicitação de exames. Eu sou o Cristiano, do Serviço de Gineco. Nós temos um exame que não estava no ranking aí, mas que a gente solicita muito, que é o VDRL. Na verdade, por determinação do Ministério da Saúde, eu acho que a minha gerência administrativa está aí, não deixa mentir, nós temos obrigação de solicitar para qualquer mulher que interna para ganhar neném, qualquer uma, o VDRL. Eu posso ter feito o VDRL no laboratório ontem, em outro lugar, veio negativo. Se a paciente interna hoje para o parto, tem que fazer o VDRL. Eu posso ter pedido o VDRL na semana passada para ela aqui no hospital, porque internou por um TPP e não ganhou. Se ela interna hoje, eu tenho que pedir um outro VDRL para ela, porque senão a AIH, a internação dela, não é paga. E isso é algo que a gente não tem, dentro do serviço, a gente não tem poder para modificar isso aí. É uma determinação ministerial que às vezes até a administração até não tem conhecimento. Às vezes pode acontecer isso aí. E eu acho que isso é o tipo de situação que eu não sei se existe outro serviço, mas que a força, na verdade, é política, não é? Que é dentro de um hospital desse porte poder justificar dentro do Ministério que, olha, não tem sentido de a gente pedir 300 VDRLs por mês, sendo que a gente sabe que é solicitado no pré-natal, tal, sem indicação específica. Certo? Obrigado, Cristiano. Timing perfeito, né? Quando ele terminou de falar, cheguei. Meu nome é Tânia Furlaneto, sou chefe de serviço de medicina interna. Quero dizer para vocês que assisti com muito prazer essa conferência e acho que está mais do que na hora da gente fazer isso. Acho que é uma coisa que está sendo incorporada à solicitação do exame como uma parte do atendimento do paciente, como ver sinais vitais, rotineiro. Então, ontem eu fui surpreendida com a notícia que frequentemente os exames são pedidos para o dia seguinte, antes de terem sido feitos os exames do dia. E por que isso aí está acontecendo? O que tem por trás disso? Eu acho que por trás disso tem a insegurança e a necessidade de se apoiar em dados laboratoriais, quando a gente também não está tendo o conhecimento clínico que a gente deveria, ou quando a gente não está fazendo a avaliação clínica como a gente deveria. E como isso é uma coisa institucional e os residentes transitam, então ontem eu fui solicitada por uma comissão de trabalhar dentro do Centro de Serviço de Medicina Interna para que nós reduzíssemos os exames racionalizando, sem piorar desfecho, obviamente, de diagnóstico e de prognóstico. Eu estou achando essa uma oportunidade muito boa de pedir para vocês para a administração central que colabore com uma iniciativa que nós temos no Serviço de Medicina Interna, de fazer com que todos os pacientes tenham registros feitos pelos médicos nas primeiras 48 horas, de anamnese completa, incluindo perfil psicossocial, exame clínico, impressão, conduta e plano. Porque o paciente que é visto de maneira incompleta, quando ele volta, surge aquela ideia. E aí tu partes do zero, a gente perde tempo, perde exame e perde sangue dos pacientes. Então, assim, se vocês pudessem colaborar no sentido de que institucionalmente todos os doentes deveriam ter, independente da área onde eles estivessem internados, se eles ficassem por mais do que um período, eles tivessem registros feitos por médicos e não só pela enfermagem. Porque quando a gente revisa os prontuários, frequentemente tem anamnese da enfermagem e não tem anamnese do médico. E eu acho que esse é uma das justificativas do mau começo.
porque a gente substituiu a avaliação clínica pela elaboração dos exames. Então, muito comum no round, a identificação do paciente é tal, ele veio por dispneia, e aí o que aconteceu? Aí ele fez um raio-x de tórax. Quer dizer, salta da queixa principal direto para o laboratório. Como o qualitativo de urina dele tinha estearase leucocitária positiva, ele recebeu medicação para tratar uma infecção urinária. Então, essa é a história que a gente tem ouvido dentro do serviço reiteradamente quando a gente está fazendo os rounds. E eu acho que isso aí tem que ser uma coisa institucional, tem que atingir as áreas que são fechadas também, emergência, CTI, porque esta cultura de se basear em resultados de exame é uma cultura que ela está por trás desse comportamento que está sendo está acontecendo também dentro do nosso serviço. Então, essa é a colaboração que eu peço de vocês. Eu acho que a iniciativa é perfeita, acho que vocês têm toda a razão em bloquear. Acho que se a criatura tiver que escrever uma justificativa por que ele está fazendo aquele exame ali, ele vai pensar 2 vezes, e isso é uma coisa educativa, porque a gente pode até botar na justificativa um boletim informativo referente ao resultado do exame. Este exame é útil em tais e tais condições, que daí a gente faria um trabalho de educar as pessoas quando a gente estivesse fazendo uma coisa que não é absolutamente punitiva, mas se a gente faz um exercício de empatia e pensa nas 2 partes mais sensíveis do corpo humano, que são o bolso e a vaidade, quando a gente pede mais exames para um doente, a gente atinge ele no bolso. Quando a gente atinge o coitado que está ali deitado, disponível, para tirar sangue a toda hora, a gente anemia ele também. Então, se a gente faz um exercício de empatia e pensa, será que eu gostaria de ter que o meu sangue fosse escolhido 3 vezes num dia? Ou seria melhor que o meu médico parasse, sentasse para pensar e fizesse um plano de investigação quando eu entrei? Até se louvando nas coisas anteriores que o paciente tem, porque está cheio de coisas documentadas nos prontuários que a gente acaba deixando passando batido se a gente faz muito rápido. Desculpem ter me alongado muito, mas é que acho que nós estamos aliados nesta. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Tânia. Desses alguns comentários, eu acho que eu posso resumir que eu chamo de efeito House. O House é aquele cara que todos nós conhecemos que eventualmente examina um paciente. Eventualmente. Teve um episódio que eles fizeram de tudo, 500 mil cateterismo, ressonância, e eles fazem tudo ao mesmo tempo, eles são bons mesmo. Mas no final das contas ele pergunta para o grupo de colegas dele se alguém examinou o paciente. E ninguém tinha examinado o paciente depois de ter feito tudo. Então nós estamos num hospital universitário, né, professora Tânia, e essa é uma sessão acadêmica. É uma sessão acadêmica em que, mais uma vez, eu uso essa oportunidade para pedir que venham, que participem, que venham professores, os profissionais todos. E durante os rounds, durante as discussões dos casos, nós temos que abordar esse processo todo. Eu preciso de hemograma para amanhã ou eu não preciso? Claro que isso alonga o round, estende um pouquinho, mas não importa. Nós temos que ensinar aqueles que nos sucedem para ser racionais no momento da solicitação dos exames também. E não usar apenas o efeito House. Oh, eu não sabia, viu? Tem conflito de interesse, mas nós não temos aqui. Ótimo. Eu acho que eu acho que nós somos professores para isso, professor. Nós podemos ajudar, estamos aqui também, mas eu acho que os professores têm que é obrigação do médico fazer isso. É obrigação. Nós temos que também. Professor Galton. Esse assunto ele tem 2 aspectos fundamentais, como o Sérgio justificou no início. Um aspecto econômico, que não foi o principal, e um aspecto educacional que redunda numa melhor assistência.
nessa questão da educação e da assistência, eu acho que vocês estão de parabéns, estão no caminho perfeito, e, na minha opinião, a restrição foi menor do que eu imaginava. Acho que poderia ser muito pior. Ou muito melhor, desculpe. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouquinho da minha experiência que eu tenho no setor privado com relação à medicina laboratorial. A medicina laboratorial, nos últimos 15 anos, talvez, ela vem conseguindo se manter economicamente justamente por essa curva de tendência que o Zé Miguel mostrou. Um aumento de produção, um aumento constante de gastos, e se tu não mantém desse jeito, as curvas se cruzam e tu entra no vermelho. Para tu conseguir a manutenção de um laboratório eficiente, ele precisa ter um número crescente de exames para conseguir se manter. Aqui no nosso caso, foi mostrado também que nós temos um teto de remuneração pelo SUS. Tá? Então esse raciocínio não é válido. Agora, por que eu pedi a palavra? Que é para pensar, do ponto de vista político, se nós não conseguimos também atender o ambulatório de uma forma mais eficiente, trazer mais exames, aumentar a produção ambulatorial, desde que, junto com isso, tu traga um aumento desse teto do SUS. Isso, com certeza, né, seria uma fonte de receita para o hospital, e uma fonte de receita muito boa. Né? É uma questão de política, de como o SUS vai se desenvolver na cidade, mas com certeza vocês terão uma lucratividade muito boa, ocuparão o laboratório de uma forma melhor, desde que tenha aquele problema ali do teto do SUS resolvido. Obrigado, professor Galton. Esse é o nosso objetivo, que abrindo uma margenzinha de espaço, em algumas áreas a gente consiga complementar com essa sugestão. Obrigado. Eu só Doutora queria Helena. fazer um breve comentário a respeito do que o Cristiano falou. Às vezes o Ministério da Saúde toma decisões baseadas em evidências e não só políticas, né? Então, assim, uma corte de nascidos vivos aqui do Rio Grande do Sul, de uma cidade do Rio Grande do Sul, mostrou que 80% só das mulheres faziam um PDRL no pré-natal. E como medida de saúde pública, então, o Ministério da Saúde, com o único instrumento que ele pode ter, que é não pagar uma IH, definiu isso usando aqueles critérios que a gente usa para por que a gente faz um exame de triagem. É claro que isso não se aplica para centros universitários. Infelizmente, a gente tem que cumprir isso, mas não é uma decisão só política. Ela é baseada em evidências de estudos dentro do país e usando critérios de quando é que tu usa um exame de triagem. Obrigado, Helena. Desculpa, era uma... Ah, deu, tá. Ótimo, obrigado. Professor Mauro. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é que eu acho que aqui no hospital a gente também tem uma questão de custos decorrentes da baixa qualidade de alguns exames e do represamento de alguns exames. Eu, particularmente, na minha área de atuação, eu quero dizer que eu não me considero atendido aqui nas minhas demandas intelectuais. É inadequado um hospital do tamanho do nosso não ter uma dosagem de renina, por exemplo, para um recém-nascido com genitália ambígua, uma dosagem de determinados hormônios, por exemplo, e realizar isso por metodologias absolutamente inadequadas e ultrapassadas. Então, os exames acabam se repetindo muitas vezes pela desqualificação do resultado dos exames. Se vocês quiserem, eu acrescento uma lista de dezenas de exames que foram repetidos, absolutamente incongruentes com a situação dos pacientes. E isso é um ponto, sim, de alto custo. Porque às vezes a gente procura baratear na compra de um ensaio e escolhe o pior ensaio. Então, assim, tecnicamente, nós precisávamos ter uma linha de atuação que fosse fundamentada um pouco no que vocês mostraram aqui, que é da própria vocação dos serviços, etc. e tal, e da experiência que tem, às vezes, no sentido de construir rotinas hoje que são estabelecidas não só local, como nacional e muitas vezes até internacionalmente falando. Então, às vezes as metodologias são modificadas, são estabelecidas novas correlações e assim por diante. Mas nós chegamos ao ponto, por exemplo, de ter uma circunstância que é atender uma genitália ambígua, por exemplo, aqui no Hospital de Clínicas, que é considerada uma emergência médica.
praticamente pelo sódio e potássio. Os exames vão ficar prontos quando a criança já está em casa, tomando seus remédios, etc. E tal. Isso não é aceitável no ano de 2010. Aí eles vão dizer, mas tem um problema, não sei o que e tal. Pode ter qualquer tipo de problema, mas não pode ser assim dentro de uma situação como essa. Segundo, eu acho que existe um capital intelectual a partir da Faculdade de Medicina, e eu falo como diretor da faculdade, que não deve ser desprezado em alguns momentos. E eu deixo registrado aqui que muitas vezes alguns professores com grandes contribuições relacionadas à área do conhecimento não têm sido ouvidos quando são tomadas atitudes relacionadas à troca de ensaios, escolhas de metodologias e assim por diante. E essa é a tarefa, sim, da Faculdade de Medicina. Por quê? Porque ela é, na verdade, formadora de grande parte dos recursos humanos que estão presentes aqui, inclusive nessa sala. Então, é um apelo que eu faço no estabelecimento dessas diretrizes de se consultar efetivamente algumas pessoas que têm contribuições nas áreas dos serviços, etc. e tal, e não necessariamente tomar atitudes, às vezes, sem ouvi-las. Né? O exemplo aqui do látex é um deles, o exemplo do DRL é outro, e assim por diante. Poderíamos citar vários deles. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor Mauro. Esse apelo já foi ouvido e já foi discutido entre nós, e o objetivo dessa sessão aqui hoje, de todo esse plano, é justamente racionalizar o processo todo, em que todos possam ser ouvidos e de uma forma racional se consiga chegar nesse ponto ideal que realmente é o nosso objetivo. Agradeço os seus comentários. Mais alguma? Eu quero fazer um comentário. Professor Mauro, já que falou da renina, eu vou falar dos professores da medicina, até para rimar. Se eu entendi bem, a professora Tânia quer que a administração central, a administração do hospital, a parte administrativa, baixe uma norma para fazer com que os residentes e os médicos em formação escrevam no prontuário. Eu não sei se eu entendi bem, porque para mim esta é uma tarefa que só tem um líder responsável, que é o professor da faculdade de medicina. E acho que a gente tem que pensar nisso. Uma coisa que a gente faz quando está numa situação assim e gosta de ver uma série de colegas, professores na plateia, e a gente diz, como o Sérgio disse, na melhor das intenções, puxa, podia ter mais professor, a gente está falando para os professores errados, porque esses estão aqui. Né? Eu acho realmente que essas nossas atividades científicas são atividades científicas que têm uma participação pequeníssima do nosso corpo docente. E acho que nos hospitais onde medem renina rapidamente isso não acontece. Eu desconheço que o hospital compre inadequadamente. O Afonso está aqui na plateia e o Jorge também. Né? Eu acho que são coisas objetivas, essa situação em relação a dosagens de exames que são importantes para a especialidade de endocrinologia, isso não pode ficar sem ser resolvido. Mas eu não posso acreditar que seja por estar comprando kits e material inadequado. Pelo menos não posso aceitar sem a participação, então, como já foi falado, inclusive na reunião do conselho do hospital, a participação da endocrinologia na comissão. E isso já foi aberto, isso já foi aberto. Inclusive, na reunião do conselho, eu falei para o professor Mauro. Eu não pretendia polemizar. Mas olha aqui, hoje nós temos aqui vários institutos nacionais de ciência e tecnologia centrados em doença cardiovascular. Dizer que a renina é um exame específico da endocrinologia é uma redução, a quantidade da renina. A renina é um exame hoje fundamental para a decisão de uma série de questões relacionadas à hipertensão arterial, assim como a aldosterona. Então, hein? Não, mas aí, professor, é o seguinte, o que eu queria colocar é o seguinte, ó, existem uma série de demandas que são, eu imagino, importantes para toda a comunidade, não só para o meu setor específico. Então não queria particularizar essa discussão. E a escolha, sim, das metodologias, eu acho que deve passar por definições técnicas, sim. Eu não estou criticando determinada escolha de A, B ou C. Eu estou pedindo, sim, a participação da comunidade científica nessas escolhas. É exatamente isso que eu estou pedindo. Bom, eu queria retomar a linha que o professor Amarildo estava explorando. Eu tive, num determinado momento, nas minhas mãos, alguns dados
que não me foram permitidos na época divulgar, mas a gente tinha medido o consumo, vamos dizer, de exames de laboratório em equipes ao longo pelo hospital inteiro, e era muito... Nós temos esses números. Na época já era muito claro que aqueles serviços onde o professor via o paciente todos os dias com a equipe gastavam menos, comparado com aqueles serviços onde a presença do professor era menos consistente. Então, me parece que, na mesma linha que a professora Tânia explorou, e o comentário do professor Amarílio, eu acho que a gente não precisa, vamos dizer o óbvio, mas a presença da Faculdade de Medicina aqui dentro, ela é altamente significativa, racionalizadora, melhora a assistência e diminui a despesa. Quanto mais o professor estiver presente, tanto melhor vai ser para todo mundo. Eu acho que essa é uma das mensagens-chave que tem que sair daqui de dentro, e a gente tem que atuar muito forte nesse sentido. Na linha do professor Mauro, e eu estou vendo aqui o doutor Afonso Bart, que vai fazer um comentário seguinte, eu acho assim que, na verdade, eu não colocaria em termos de não há pecados, eu acho que não existe dissídia dentro do hospital. O que existe, assim, há uma sensação de que talvez alguns serviços, por experiência consolidada na área de diagnóstico, devessem ter uma interação mais forte com o laboratório, mais umbilical, mais presente, para permitir com que essas coisas se tornassem uma realidade constante. A gente tem uma experiência com o laboratório junto ao setor de hormônios, radioimunoensaio e imunoanálise, que a gente tem procurado fazer frutificar. Eu acho que ainda tem muito para melhorar, mas é um exercício que tem que ser mantido, tem que ser consolidado para que isso se permita. A mensagem... Eu tenho certeza que hoje, sobre a chefia do Afonso, se mantém a mesma mensagem que eu vivenciei há 12, 13 anos atrás, que era, onde há um serviço com expertise comprovada na área, o laboratório tem que ir a esse serviço conversar, dialogar e procurar fazer com que as decisões sejam colegiadas. O que a gente tem que fazer hoje é fortalecer mais isso, fazer isso funcionar melhor, fazer funcionar e buscar instrumentos para evitar com que o processo de licitação se atravesse na qualidade do exame, que isso é um inferno aqui dentro, tem sido e vai continuar sendo. Nós temos que começar a desenvolver estratégias para contornar o impacto da questão do menor valor, menor custo no resultado daquilo que a gente faz pelo nosso paciente. Isso é um problema. Isso passa por uma descrição adequada do produto que nós queremos. E isso nós não sabemos fazer adequadamente. Mas o objetivo é esse, justamente de melhoria em todos os aspectos. Eu só, antes do comentário do Afonso, eu fui injusto no início da minha fala aqui, no momento que a encomenda dessa sessão e a encomenda desse processo todo tinha partido da VPM. Não é verdade. Isso veio da presidência diretamente e também do nosso conselho, o diretor do hospital, que justamente detectou esse problema de provavelmente excesso de exames. Então, só queria me retratar nesse sentido. Professor Afonso. É rápido, meio de 15 já, mas o comentário, o professor Amarílio mencionou o nosso nome, eu do Jorge, e o professor Mauro também, na questão da renina. O que acontece é que hoje, eu acho que a gente não tem que polemizar sobre um exame específico, eu concordo plenamente, professor Mauro, mas hoje o equipamento que faz isso está estragado, e a reposição dele não é imediata. Essa sua colocação, ela realmente não deve ser histórica em relação à renina do atraso do exame. Tá? Ela pode ser agora, desde o momento que o equipamento estragou. Mas eu acho que eu venho na mesma linha que o Rogério Friedman colocou o assunto. Inegavelmente o laboratório, seguindo, sim, o histórico do laboratório, ele não é fechado, ele está aberto, Dr. Mauro, qualquer professor da Faculdade de Medicina, qualquer usuário do laboratório, a ser atendido, a se discutir as deliberações necessárias em relação aos exames laboratoriais. O senhor está convidado, no primeiro momento que o senhor quiser, chegar, eu já lhe falei pessoalmente, chegar no laboratório para a gente discutir qualquer exame. Agora, hoje em dia existe uma comissão laboratorial, de exames laboratoriais, que é quem está deliberando sobre essa questão dos exames, que tem gente do laboratório, que tem a participação da chefia do serviço do laboratório, mas é uma comissão diretamente vinculada à VPM, e que está deliberando sobre a questão dos exames, questões até de novas tecnologias,
mas certamente, eu não posso falar diretamente pela VPM, mas que está aberta para as discussões, inegavelmente, sobre qualquer assunto referente a exame laboratorial. Tá bom. Obrigado, professor Afonso. Algum comentário? Fico contente que o pessoal ficou até mais tempo, né? Só gostaria de comentar, pegando o gancho com o comentário do Rodrigo, né? Ele falou de um exame específico, o professor Mauro citou outro exame. A gente tem só no menu do Serviço de Patologia Clínica 672 exames. Né? Imaginando que o exame pode ser solicitado para diagnóstico, para prognóstico, para monitorização, a gente já pode aí compor 2 biocombinações só com esses 2 fatores, sem levar em consideração que as condições clínicas são infinitas. Então, é difícil a gente conseguir pontuar todas as situações. A gente vai depender muito da associação com o corpo clínico para delinear políticas e medidas para conter a solicitação de exames. A gente precisa da ajuda de vocês até para adequar isso ao longo do tempo. Obrigado. Professora Nadine. Aproveitar que o quórum continua, em relação aos exames de pesquisa, com o fato de todas as consultas de pesquisa acadêmicas e patrocinadas estão sendo movidas para o Centro de Pesquisa Clínica, está muito mais claro para nós hoje que havia um excesso de solicitações de exames para pesquisa embutidos nas consultas SUS do ambulatório. Isso é um desvio, é uma anomalia, e que nós estamos agora corrigindo. Isso tem sido doloroso, tem sido penoso, tem sido desgastante, e aqui eu quero ressaltar a atuação importante da professora Canise Polanzik, que tem interagido com vários líderes de grupos de pesquisa que, ao se mudarem para o CPC, se deram conta de que pedir exame no ambulatório para um projeto de pesquisa é diferente, ele tem que estar orçado no seu projeto FIP ou com verba externa. Então isso é importante, eu imagino que vai haver aí uma clareza das rubricas, né? Exame de pesquisa ele vai ter que ser financiado com uma verba externa ou a verba do FIP, mas não embutido no ambulatório. Quando as consultas eram todas dentro do ambulatório, havia, entre aspas, uma promiscuidade que hoje está cada vez menor. Eu acredito que a gente vai ter uma melhor gestão dos exames de pesquisa dessa forma. Não tem sido algo fácil, mas eu acho que esse é o caminho. Obrigado, professora Nadine. Bom, pessoal, a nossa próxima ação será em cima dos exames de radiologia. Nós temos um parque tecnológico bastante adequado, funcional, mas existe também uma falta de racionalização nesses pedidos. Então, em seguida, nós estaremos abordando esse processo. Acho que foi uma sessão muito adequada hoje, educativa, com discussões boas. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e convidá-los a seguir esse caminho todas as quartas-feiras, às 11 horas, para participar de nossas discussões. Professora Marília. Finalzinho. Gente, o professor Mauro e eu discutimos aqui e discutimos no conselho diretor, mas no fundo a gente se ama, né? Aliás, foi do conselho diretor que veio o pedido que nós nos debruçássemos nesse assunto de incremento de exames. Isso eu acho legal para dizer, assim, finalizando, porque isso mostra, na minha visão, isso mostra como o nosso país está ficando melhor. São pessoas que a grande maioria não são médicos, que o conselho, enfim, a instância mais elevada do hospital, não é, se reúne mensalmente, e lá, com as apresentações que são feitas, muitas vezes financeiras, muitas vezes de indicadores, se viu que os exames estavam subindo e de lá saiu a encomenda, com a seguinte mensagem: isto é, por um dos conselheiros, isto é desperdício de dinheiro público. Então vocês veem a dimensão que isso tem e como é importante essas instâncias se controlarem. Acho que foi dos melhores grandes rounds que eu já participei aqui nesse hospital. Obrigado.